Oi gente, tudo bem? Hoje, dia 29/1, é o dia da visibilidade trans e nós convidamos algumas pessoas para responder algumas questões que vão nos ajudar a entender um pouco melhor como é a vivência da transgeneridade. Nós criamos o vídeo com a intenção de conseguir destacar o fato de que nem todas as vivências são as mesmas, que elas são diversas e que ninguém se resume a somente um termo. Esperamos que goste. Qual foi a sua reação ao te chamarem pelo seu nome pela primeira vez? Uma sensação de euforia, felicidade. Eu te juro que eu virei, me escondi por um cantinho, dei uns 3, 4 pulinhos. Mas foi muito, muito legal, né? Porque a primeira vez que eu ouvi foi saindo do cartório. Então, tipo, nossa, uau, meu nome novo. É um pouco recente, assim, esse meu entender. Eu me considero trans desde que eu nasci, né? Um homem trans. Então, eu fiquei muito tempo lutando sobre preciso mudar meu nome, a forma como me tratam. E aí, a primeira vez que me chamaram a prima da minha namorada falou assim, se tu não decidir um nome, eu vou te chamar como eu quero. Porque eu ainda tinha dificuldades de, tipo, como eu vou querer ser chamado, que nome eu vou escolher, né? Então, eu não mudei, assim, o meu nome totalmente, né? Então eu passei, ela passou a me chamar de Maru. Não, vou te chamar de Maru, querendo ou não. Então eu assumi o Maru. Eu disse, não, tá na hora de eu assumir. Assumi o Maru nas minhas redes, assumi o Maru. Então a primeira vez que ela me chamou de Maru, eu consegui entender que eu podia realmente fazer as pessoas me chamarem pelo como eu me sentia, sabe? Então me deu liberdade para eu, há 2 anos atrás, não é muito recente, para que eu encarasse que realmente eu sou o Mari, sabe? Então eu abandonei o Maru, né? Eu usei o Maru durante 2 anos. E as pessoas começaram Maru, e aquilo foi me dando, tipo, não é Maru. Aí eu vou ter que corrigir que é o, e vou ter que corrigir que não é Maru, sabe? Então eu voltei com o Mari, então hoje eu me apresento como o Mari. E foi um passo muito importante para mim. Foi quando eu realmente entendi que eu podia, sabe? Eu acho que dá pra separar, assim, todas as minhas experiências enquanto uma pessoa trans entre as reações que eu recebi dos amigos e da família. Com os amigos foi uma coisa muito tranquila, assim, porque desde sempre, desde quando eu comecei a me descobrir, eles sempre acompanharam tudo isso. Então, eu acho que a experiência de ver eles falando meu nome foi uma coisa mais cotidiana, assim. Parecia que era só mais um dia normal, sabe? Eu falei pra eles assim, tipo, eu troquei meu nome, agora é Nicolas. E de um dia pro outro, assim, todo mundo começou a usar e foi uma coisa muito natural, sabe? Não teve aquela coisa de ficarem errando, de ficarem fazendo um esforço, assim, pra usarem o meu nome. Foi uma coisa muito natural. Já com a minha família foi meio diferente, mas eu acho que é um sentimento, assim, muito... É uma felicidade muito grande, sabe? De tu ver pessoas que te acompanharam a tua vida inteira, principalmente ali, minha família mais próxima, meus pais, minhas tias e tal, que me conhecem desde antes de eu nascer. E ver esse processo é muito gratificante, porque tu vê aquele respeito, assim, sabe? E é uma experiência, digamos assim, bem diferente, assim, até gera uma certa estranheza de ver as pessoas que, desde que tu nasceu, te chamavam de uma forma e ver elas trocando isso, se esforçando para que tu esteja confortável dentro da tua própria família, é uma coisa muito... te toca muito, assim. Eu entrei no processo há mais de 5 anos atrás. Eu tinha noção que eu era uma pessoa trans, só que eu lutava muito com isso, porque como a gente tem um preconceito fora da comunidade, a gente também tem um preconceito interno nosso. Então, tipo, eu não aceitava, tipo, não, mas tá errado. Eu era católico na época, então, tipo, meu Deus do céu, isso é um pecado, meu Deus, não posso. Então, eu lutei muito contra, procurei religiões, procurei padres, procurei tudo quanto é tipo de coisa, pra ver se, tipo assim, eu me curava, porque na minha cabeça eu tava errado. E depois de muito tempo e muita terapia, eu falei, não, tá certo, vamos lá, é isso mesmo. Eu tô triste e infeliz porque eu não tô me aceitando e me entendendo, então vamos entrar de cabeça nisso. E eu comecei a transição de fato há 2 anos, né? Troquei de nome, comecei a usar o nome social e foi bem difícil, mas depois que eu me aceitei, eu te juro que eu tô bem mais feliz e bem mais tranquilo comigo mesmo e com muitas outras questões minhas. Eu acho que com 12 anos, quando meus colegas começaram a falar sobre namoro, eu fiquei meio, opa,
ok, eu não me entendo como um garoto, eu também não gosto de garotos agora, então, opa! Aí eu entrei num pânico geral, que tipo assim, primeiro eu me descobri gay, aí depois, peraí, não sou gay, aí me descobri lésbica, não me descobri lésbica, e foi toda aquela confusão, aí me assumi bi, não era bi, né? Então foi toda essa confusão até chegar no, ok, sou pansexual, eu namoro pessoas, eu não vejo o resto. E aí, depois daquilo eu fiquei, ok, agora sou transexual, vamos assim. Mas foi bem confuso. Faz parte. Faz parte. Quando eu me assumi trans há 2 anos, eu tenho 35, né? E eu tinha muito medo, porque nem eu naquela época entendia, né? Que eu entendia que eu não estava no corpo certo, mas eu não entendia ainda essa coisa de trans, de transição, né? E aí fui entendendo aos poucos, e meu pai até comentou que quando eu era criança eu disse pra ele algumas vezes que eu não era menina, que eu era menino. Isso eu não lembro, né? Mas pra te ver como o desejo já tinha há muito tempo, né? Desejo não, como eu já era há muito tempo, né? Então o processo assim de me descobrir foi uma coisa lenta, nesses tempos assim. Agora se fala muito sobre trans, né? Mas não tinha muitas referências, né? E era meio que mito, assim, daquela coisa de trans são mortos, do processo de transição, é muito hormônio, tu vai ter câncer e vai morrer. Eu ouvi muito isso, sabe? Então isso me bloqueou de eu começar a transição antes, porque eu pensava, eu não preciso fazer a transição para ser trans, né? Eu sou trans. E então eu ficava assim, não quero morrer. Então eu ficava naquela luta de me destravar para realmente fazer o que eu quero, para ser quem eu quero enxergar no espelho, sabe? Até um fato curioso, assim, é que ontem foi a primeira vez que eu consegui corrigir uma pessoa do meu pronome. Porque até então dói, sabe? Tipo, tu te apresenta, o Mari, a Mari, né? Então aquilo E aí ontem eu fui falar com uma pessoa e falei, diz que o Mari passou aqui para dar um recado, e aí a mulher me disse, a Mari? Eu disse, não, é o Mari. E ela ficou me olhando assim, mas aquilo me deu uma liberdade. Eu fui embora assim, o vento bateu na cara, eu pensei, eu consegui, sabe? É difícil porque as pessoas, como eu não tenho a transição, não tenho barba, não tenho, né, aparência masculina, as pessoas me corrigem, sabe? Tipo, eu tô dizendo, é o Mari. A Mari veio aqui. Então é uma coisa meio complicado, sabe? As pessoas até hoje, assim, veem meu Instagram tá lá, eu sou trans, mudei meu nome, e as pessoas ainda vêm, e aí, fala aí, querida, tudo bem? Eu ainda tô elaborando uma frase para corrigir essas pessoas sem que pareça grosseiro, mas que façam elas entender, sabe? Então eu ainda tô no processo, assim, esse processo é meio... Imagina, 35 anos e ainda estou em processo, sabe? O processo de se descobrir, eu acho que ele foi uma coisa que foi, assim, tipo, muito gradual, sabe? Eu fui percebendo que certas situações onde o meu gênero importava me deixavam desconfortável, questões relacionadas ao corpo, disforia. E aí eu fui pesquisando, eu sempre tive contato com a comunidade, assim, até porque eu sempre me entendi como uma pessoa bissexual. Passei por algumas fases de achar que talvez eu fosse uma mulher lésbica mais masculina, até que eu percebi que o problema não estava só na minha expressão, mas sim na forma como eu me via, a minha identidade. O momento mais turbulento foi a hora de se assumir, né? Muitos amigos hoje em dia eu não tenho mais, porque quando eu me assumi eles só evaporaram. E tudo bem, isso faz parte, eu sabia que isso ia fazer parte do processo porque eu conversei com meu psicólogo sobre, então eu me preparei mentalmente antes para na hora do baque eu não ficar, meu Deus do céu, aconteceu ruim, deu ruim. Mas não deu errado. Todo mundo mais ou menos me acolheu, o pessoal que mais me importava me acolheu. Eu não contei ainda para toda a minha família, porque tem muitas pessoas conservadoras na minha família, então eu fico com um pouco de medo. Mas todo mundo que eu contei da minha família ficou bem tranquilo, me respeita até hoje. Ainda tem aqueles errinhos, né? Erro o nome de vez em quando, mas, poxa vida, 19 anos convivendo com a pessoa, realmente, eu entendo. Né? Então também a gente também tem que entender um pouco isso. Mas
foi bem tranquilo, não teve tanta turbulência. A única coisa que eu passo até hoje, que é bem difícil, é que todo mundo me chama de ela, porque minha voz ainda é muito feminina, eu ainda tô iniciando o tratamento hormonal, então vai demorar. E a questão também dos banheiros. É complicado os banheiros porque tu tem a opção ou feminino ou masculino. Eu já fui expulso dos dois. Então, geralmente, hoje em dia eu uso o PCD, que é mais seguro. Mas eu acho que as únicas partes da transição que, tipo, são mais... Meu Deus do céu, pra mim, sabe? Foi a frase da minha mãe. Hoje ela me aceita, ela me apresenta pra todo mundo como meu filho. Ela faz isso mais do que eu. Porque, às vezes, dependendo de quem, num contexto que eu tô, onde eu tô inserido, eu penso, essa pessoa eu não vou me apresentar, não vou falar meu pronome, eu vou dizer, eu vou dizer Mari. Como é que é teu nome, Mari? Eu corto o pronome, sabe? A pessoa que me conhece há muito tempo, uma senhora, um senhor, não sei como a pessoa vai reagir. E a minha mãe chama e diz assim, meu filho. Eu vou chamar meu filho. Aí eu apareço, as pessoas ficam, tipo... E ela corrige, ela compra briga, então... hoje ela não é a pessoa que ela era quando eu disse, né? Mas foi bem difícil. Essa frase, ela bate na minha cabeça bastante, assim. E a minha mãe se culpa muito por isso. Ela me pede perdão quase todos os dias pelas coisas que ela me disse, eu não pergunto o que é. Eu não pergunto porque eu não quero que ela sinta remorso disso, porque hoje ela é uma pessoa maravilhosa. Então fica naquela coisa de, mãe, tá tudo certo, né? Hoje, o que importa é o que a gente tem hoje. Mas, assim, é bem difícil, assim. Na época do colégio, eu quis cortar meu cabelo bem curtinho. Eu cortei... Minha mãe me levou no cabeleireiro, eu disse, cortei... eu quero bem Joãozinho, se falava, né? Também é um jeito de dizer um preconceito, né? Porque eu quero Joãozinho. E aí eu cortei, eu saí do cabeleireiro, tipo, meu Deus, eu me realizei. E na época, né, não sei se vocês lembram, vocês estão novinhos, mas tinha uma época do colégio que virou moda, assim, pintar o cabelo. Eles vendiam uns tubinhos de tinta, assim, pra pintar o cabelo. E os guris pintavam o topete. Faziam um topetinho e pintavam o topete. E eu pintei, obviamente, né? E as pessoas do colégio ficaram me olhando assim, tipo, mas por que tu tá fazendo isso? Quer ser homem agora? E na época eu não entendia que eu era homem, né? Aquilo me batia de uma maneira, mexeu muito com a minha autoestima, mexeu muito com quem eu sou hoje, né? Não digo mais difícil, mas eu acho que ser trans é uma luta constante, assim, todos os dias, de forma até, acho que meio inconsciente, a gente já anda, quando a gente tá em situações sociais, a gente já se porta de uma maneira mais defensiva, e a gente já espera a violência, sabe? Então, eu acho que a experiência de ser trans, ela é difícil por si só, mas ela tem os seus momentos bons, quando tu tá em situações sociais e tu vê que as pessoas te respeitam, que as pessoas te veem da forma que tu se vê. E eu acho que é isso, assim, é difícil, no geral, mas tem os seus momentos muito bons também. Isso eu vou citar uma coisa que eu já citei várias vezes em aula para amigos e para muitas pessoas, que é tipo, antes da transição, eu não tinha medo nenhum de andar de mão dada na rua, de abraçar no meio da rua, de beijar no meio da rua. Hoje em dia, meu Deus do céu, eu quase tenho um ataque de pânico, porque infelizmente a gente vive num país que mais mata pessoas LGBTs, transexuais, então tipo, acontece o tempo todo. E não é muito popular isso, mas eu já fui espancado por conta de muitas coisas. Só por usar um banheiro, entrar no banheiro masculino ou feminino, eu já fui espancado por causa disso, já fui expulso, literalmente pegado no colo e jogado pra fora. Então, se esse tipo de coisa acontece, se eu andar de mão dada com meu namorado, também pode acontecer. Então é uma coisa que eu tenho muito medo, que é uma coisa que as pessoas não percebem. Porque dá medo, sabe? Eu não sei quando eu vou encontrar alguém na rua que vai querer me parar, me bater ou me humilhar. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito pânico até hoje, tanto com meu namorado quanto amigos também, e amigas. Tenho muita dificuldade com isso, e também toda a questão de a insegurança de tu pensar que a pessoa pode não te ver como tu se vê, né? Hoje em dia eu tenho isso tranquilo no meu relacionamento, porque eu tenho um relacionamento duradouro de 6 anos, né? Posso esbanjar um pouco disso e tem muito respeito entre nós dois, então é bem tranquilo, mas eu sei que isso é uma insegurança que muitas pessoas trans passam. Não, né? A minha namorada hoje sempre me apoiou
E como isso já vem dentro de mim há muito tempo, que eu quero pôr pra fora e não tenho coragem, não consigo. Eu cheguei a comentar sobre ser trans com outros 2 relacionamentos que eu tive anteriores. E em nenhum momento nenhuma delas disse que não. Todas me apoiaram, né? E só que assim, eu tenho medo de, caso não der certo com a minha namorada de hoje, né? Como eu vou começar o processo de transição com hormônios, meu corpo vai mudar, eu tenho medo de enfrentar a resistência caso eu precise me relacionar com outras pessoas. Eu tenho muito medo. Mas hoje eu não passei por isso. Eu sempre me relacionei com pessoas que também eram bissexuais, assim, eu sempre estive em ambientes com muitas pessoas bissexuais, então isso nunca foi uma questão. Mas falando do meu relacionamento, eu tenho um relacionamento já com um homem cisgênero, e quando a gente começou o relacionamento eu ainda não me identificava enquanto homem transgênero. Mas também foi um processo muito tranquilo, até porque ele também não ligava pra gênero, então foi só uma questão de falar, tipo, eu me identifico como outra coisa. E ele falou, tá, não tem problema, a gente vai seguir sendo o que a gente sempre foi. Como eu disse antes, né, eu citei sem querer antes, mas foi bem tranquilo, né, as pessoas aceitaram, algumas não aceitaram e me deixaram de lado e tudo bem, acontece, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não tá na hora ainda da pessoa lidar com isso e, ok, terapia. Como futuro psicólogo posso falar isso, então terapia, né, mas foi bem tranquilo no geral, né, e como eu disse, foi um processo muito longo e eu já tava meio que esperando que isso acontecesse, estava ansioso para isso acontecer porque eu já não aguentava mais, né? Então foi bem tranquilo no geral, né? Tirando assim esse primeiro momento, quando eu me assumi trans, né, a minha mãe aceitou. O difícil foi quando eu falei que eu gostava de meninas, que aí isso foi com os 17 anos. Então agora, 2 anos atrás, quando eu me assumi trans, eu fiz tanto mistério e eu engasguei tanto que eu precisava falar com eles e não saía, que minha mãe achou que eu tava com alguma doença. E meu pai também, então eles ficaram assim, fala, pelo amor de Deus. E aí eu falei, eu sou trans. Tipo, deu aquele, meu Deus, é isso? Eu disse, é isso. Eu achei que você tava com algum problema mais sério, alguma coisa. Não, mas é isso, então tá, a gente, né, tipo, foi aquele tipo, E amigos também. Não passei por nenhuma situação, tirando as situações que foram na minha adolescência, de pessoas que não eram meus amigos, eram conhecidos, colegas de aula. Mas agora, graças a Deus, eu não tive nenhuma resistência, nenhum comentário negativo. Se as pessoas têm, elas guardaram para elas. Acredito que as pessoas talvez ainda sintam, né, alguma resistência, mas não por eu ser trans. Eu acho que as pessoas têm medo do que eu possa vir a enfrentar. Aquela coisa de tipo, mas vai sofrer, sabe? Que acho que essa pessoa vai acabar sofrendo, vai acabar ouvindo na rua, né? A gente tá no Brasil, que é o país que mais mata trans, então aquela questão de ter medo pelo que eu possa vir a enfrentar, mas não quanto ao que eu sou, né? Com os meus amigos sempre foi uma coisa muito tranquila, sabe? Já com a família foi mais uma questão de ir lá e falar, né, mais detalhadamente, assim, explicar o que eu queria, o que eu não queria. Eu não sou uma pessoa hormonizada ainda, pretendo fazer a transição hormonal, mas nessa questão assim de família sempre foi muito tranquilo, sempre me apoiaram em todas as minhas decisões, tudo que eu queria fazer. Minha mãe, assim, é a pessoa que mais me apoia, me acolhe. Então, quando eu falei pra ela, sou um homem trans, ela já pegou e falou, tipo, ok, a gente vai mudar a forma que a gente te chama e tal. Me apoiou nas trocas de roupas, sabe? Esses pequenos detalhes que podem parecer, assim, bobos, mas que pra gente significam muito. Eu acho que é um complemento, né? O processo de hormônios e cirurgias não define quem é, né? Eu mesmo sou trans há 35 anos, não tenho nenhum processo ainda, né? Vou começar meu processo de hormônio esse ano e a minha mastectomia, mas isso não define quem eu sou e também por muito tempo eu fiquei lutando. Eu preciso disso para ser trans?
né? Quando eu assinalo que eu sou trans, quando eu assinalo meu gênero, as pessoas não veem isso, né? Porque eu ainda tenho traços femininos, né? Como eu nasci. Então, eu acho que não caracteriza uma pessoa trans. Mas para a pessoa trans se identificar como ela queria se enxergar no espelho é essencial. Meu sonho é ter barba. E isso foi uma fala que eu falei para minha mãe. Mãe, eu sou trans, meu sonho é ter barba. Ela deu risada. Ela disse, meu Deus, como que alguém quer ter barba? Imagina ter que tirar todo dia, cuidar todo dia. Esse meu sonho é ter barba. Então, para eu conseguir enxergar no espelho o que na minha cabeça eu já vejo, é um complemento. Vai fazer eu chegar no resultado que eu sempre quis. Traços mais masculinos no corpo, né? Uma academia que dê um pouco mais de resultado, um corpo mais masculino. Não tem como ser diferente, né? A minha decisão pessoal é fazer a transição hormonal. Em relação a procedimentos cirúrgicos, eles são um pouco mais invasivos, então eu desejo fazer a mastectomia, mas ainda é uma coisa que é complicada, né? É um procedimento caro. Se tu for fazer ele de graça, ele te custa muita coisa, é um processo muito burocrático ainda pra gente ter acesso a essas coisas que estão relacionadas não só com o físico, mas que impactam na nossa saúde mental também. Mas a minha decisão é fazer esses procedimentos, mas acho que é válido quem não tem o desejo de fazer também. Eu acho que cada um sabe de si, sabe da sua disforia, e acho totalmente válido quem não quer fazer procedimentos, que tem receio, né? Porque tem efeitos que são colaterais, que podem ser indesejados por certas pessoas, então acho que fica a critério de cada um e não é problema de ninguém também, quem quer fazer ou não quer fazer. Todo santo dia, desde que eu saio de casa até eu chegar em casa. Porque assim, nesse momento, por exemplo, eu estou usando o que a gente chama de blinder. Na comunidade, para quem não sabe, blinder é uma faixa de aperto, né? Porque eu tenho meus intrusos muito grandes. Então isso é uma coisa que me incomoda há muito tempo, né? Então assim, desde que eu saio de casa eu uso uma faixa de aperto para as pessoas me perceberem como uma figura máscula. Não funciona. Eu posso ficar com falta de ar, mas não funciona, né? E também tem as questões dos banheiros que eu disse. O tempo todo a gente experimenta essa questão de disforia, porque a gente sente uma coisa, a gente vai no banheiro que a gente não sente, e fica aqueles olhares e tu fica meio, meu Deus do céu, sabe? A sensação é como se estivesse vestindo uma roupa estranha ou algo muito grande, as pessoas ficam te olhando, ué, tá estranho isso, né? Então é uma sensação horrível que a gente passa o dia todo, desde que eu levanto da cama até a hora que vai dormir, né? De uma simples olhada no espelho a uma ida no banheiro. Então, e as pessoas não percebem isso. Eu acho muito engraçado que as pessoas não percebem. Quando tu vai comentar com alguns amigos, as pessoas não percebem isso. Mas é o dia todo. Eu até estava pensando nessa pergunta e eu disse, não tem problema com meus seios, né? Porque eu lido como se eu não tivesse eles. Em casa é como se eu não tivesse. Eu ando sem roupa, né? Não sinto... Mas eu ignorar eles também é uma disforia, né? Porque para mim eles não existem, né? Então, as questões do corpo feminino, elas batem bastante, assim. Porque o meu sonho é bater barba, é botar uma sunga, ir pra beira da praia e poder caminhar sem a parte de cima. E isso também bate na minha cabeça a questão de... Por que é muito injusto, né? Muito injusto a todas as pessoas não poderem fazer isso. Por que é tão polêmico, né? A questão dos seios, mamilos, né? Aquela coisa de... Então, sim, eu tenho uma disforia. Sim, desde sempre, né? Como eu falei, desde sempre teve ali aquela incongruência que aos poucos eu fui descobrindo que realmente se tratava de disforia de uma pessoa trans, até porque eu já convivi com muitas mulheres que eram lésbicas e que tinham uma expressão mais masculina, e eu acho que certas experiências de pessoas cisgênero que também fogem desse padrão de expressão de gênero feminino ou masculino é uma experiência muito parecida também em certos aspectos, sabe? Então acho que até por isso tem muitas, principalmente eu vejo mulheres lésbicas que pensam assim, né? Será que eu não sou um homem trans, né? Eu acho que são experiências muito parecidas também. Mas tive sim muitas experiências com disforia
E tanto que é por isso que eu pretendo fazer a transformação. Que nem eu brinquei agora dizendo, é como se estivesse usando uma roupa muito maior que a tua, uma roupa estranha, sabe? Tu não se sente confortável, uma sensação de desconforto e ao mesmo tempo desespero até, posso dizer, entende? Então tu fica naquela meio, meu Deus do céu, não tô encaixando, não faz sentido, né? Então a gente fica muito tempo nisso. Quando eu me olho no espelho, eu vejo um homem. E eu imagino a barba, eu consigo ver tudo, né? Como eu me sinto. Eu faria essa pergunta para uma pessoa cis, quando ela se vê no espelho, né? O que ela enxerga? Ela enxerga o cabelo que ela sempre quis, o corpo que ela sempre quis, né? O sorriso que ela sempre quis, o rosto, o corpo, estilo de corpo. Se ela conseguiria se imaginar ao contrário, sabe? Presa num corpo ao contrário, como ela se sentiria. Eu acho que é muito clichê falar isso, mas eu diria que é como tu se olhar no espelho e tu sentir que o reflexo que tu tá vendo ali não é tu mesmo. Sim. Tipo, eu trabalho, por exemplo, numa sorveteria. O tempo todo que eu entro em contato com as pessoas, eu tento ser o mais masculino possível. Então, tipo assim, tento ficar assim parado assim, conversar com uma voz um pouco mais grossa, sempre falho com isso, é horrível. Tô na fonoaudiologia, calma aí, tô me consultando, tô tentando, mas tento sempre fazer um posicionamento mais masculino, porque as pessoas não me veem como um garoto. Eu sei que eu ainda não tenho muitas fisionomias e tudo mais, como eu disse, eu tô iniciando tratamento hormonal, então vai demorar pra isso aparecer. Mas sempre a gente tenta se impor. Tanto eu conheço algumas outras pessoas trans que também falam a mesma coisa. Eu tento parecer um homem, eu tento parecer uma mulher, eu tô tentando. Mas é muito difícil isso, porque a gente tem essa pressão de, tipo assim, a gente tem que parecer para as pessoas me entenderem. Porque sem parecer, as pessoas não vão entender. Entendeu? É isso que a gente sente. Às vezes acontece as pessoas entenderem, glória, amém, abençoados. Mas pouquíssimos abençoados, infelizmente. A gente não percebe geralmente quando a gente faz isso, né? Então eu não digo que seja algo tipo assim, nossa, estralou. A gente tenta fazer isso pra forçar, mas a gente não percebe, né? E como eu disse, é uma coisa que a gente faz fisicamente. Se tu parar um tempo para observar, tu vai notar, sabe? Então a gente tenta sempre fazer isso, mas é inconscientemente na maioria das vezes. Sim, porque hoje quem me chama no pronome correto é quem se esforça para isso, né? As pessoas que convivem comigo, minha namorada me enxerga um homem, então para ela não é esforço. Mas meus pais é um esforço, né? Eles me respeitam, mas é um esforço para eles. As pessoas na rua, é só se eu corrigir. E se eu corrigir, na próxima vez que ela me chamar, ela não vai lembrar de me chamar no pronome certo. Porque ela não tá... É aquela coisa de bater o olho, né? A gente... é ele, é ela. Infelizmente, né? As pessoas ainda assimilam o que elas estão enxergando. Então, se eu tivesse já a barba, se eu tivesse o corpo mais masculino, as roupas eu já uso, mas eu digo feição assim mesmo, né? As pessoas não trocariam. Então, infelizmente, tá bem ligado, assim, a questão de... Acho que até inconscientemente também a gente vai adquirindo essa pressão por comentários que a gente ouve, assim, em situações cotidianas da vida, sabe? Então, eu, mesmo sendo homem trans, eu sempre gostei de coisas que eram consideradas mais femininas e muitas vezes eu me pegava me abdicando de me permitir expressar essas coisas que eu gostava e que me faziam bem, por pensar, mas o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar que eu não sou homem de verdade, que eu não sou homem o suficiente por causa disso. Assim como existem perfis dedicados a fazer o trabalho como o qual estamos fazendo hoje, também existem perfis dedicados a fazer o trabalho contrário e disseminar ódio. Não esqueçam de estar denunciando esses perfis que fazem esse trabalho de ódio gratuito. Inclusive, vamos estar disponibilizando na descrição perfis da comunidade trans que produzem conteúdos que vão ajudar que vocês entendam melhor a vivência dessas pessoas. Agradecemos a atenção, esperamos que tenham gostado muito do vídeo e que a gente tenha conseguido contribuir para uma visão de mundo mais ampla para vocês. Até o próximo vídeo.